O vídeo de hoje tá bem interessante, tá? Fui lá no site da ANAC, aí bati algumas informações pra gente ver nas 4 empresas de passageiros, os aviões próprios das companhias, tá? Eu vou te informar mais ou menos quanto custa o leasing desses aviões. Você vai ver alguma surpresa nesses números, tá? Vou colocar imagens aí pra ficar um pouco mais dinâmico esse vídeo, não ficar tão chato. Ó, começar então pela Voipes. Eles têm 16 aviões, tá? Todos ATRs, tem alguns 42 que vieram lá da MAP e tem alguns 72. Todos leasing, todos da Voipes, tá? Vamos falar da Gol então. São 141 aviões, sim, e todos alugados, tá? São 18 737-700, 85-800 e 38 MAX 8, tá? Eu já vou dar números dos leasing também, vocês vão ficar assim, alguma coisa não está certa aí. Ou está certa. Azul, 193 aviões, aqui considerando a Conecta, tá? Por quê? Se a gente for falar só da Azul, sem a Azul Conecta, todos são alugados, todos são leasing. E não estou falando que isso é errado, isso é prática do mercado. A aviação mundial, os últimos números apontam entre 51% e 55% dos aviões são alugados. Somente as grandes empresas acabam comprando os aviões por N fatores, né? Essas empresas sabem que o leasing compensa mais a longo prazo do que você comprar uma aeronave. Vamos voltar um pouquinho no passado. VASP se lascou por causa disso. Varig se lascou por causa disso. Era muito caro, aí não conseguia renovar as frotas. Um dos fatores, né? Na Azul, eu vou falar rapidinho aqui, ó. Bom, eles têm tantos aviões que eu nem vou falar, né? Os números vão aparecer aí do lado. Mas o único que eles têm são 13 dos 23 Cessnas Caravan que eles operam. Esses números podem estar defasados, tá? Mas é coisa mínima, eu tentei achar a informação mais precisa. Latam, 133 aviões. Só que a Latam tem 27 aviões próprios. Isso dá 20% da frota. É um número bastante expressivo, tá? Aparece aí também a imagem dos aviões próprios que eles têm, que são alguns A319, A320 e A321. Os outros aviões são todos alugados, que fazem sentido. Lembra quando a Latam, a Tano ainda na época, né, alugou a 340, alugou a MD-11, eles voaram outros aviões em formato de leasing, né, para justamente porque não tinha avião na frota. Daí falaram, eu preciso alugar esse avião e fazer o que tem que fazer com o avião, e fez muitos voos e devolveu o avião. Bom, aí beleza, então são 27 dos 133. Eu selecionei a média dos valores de leasing de algumas aeronaves que você está vendo aí também na planilha do lado ou na tela cheia. Só para você ter uma ideia, olha só quanto custa um E2. Média, tá? Média, porque o leasing vai variar. Quantos ciclos tem o avião, a idade do avião, entre vários fatores, tá? Esse valor não tem como saber exatamente quanto cada companhia aérea paga no seu leasing devido a acordo. Se ela, sei lá, ela faz leasing com 50 aeronaves, ela vai pagar mais barato e tal. Normalmente, eles alugam de bancos ou de empresas de leasing, né? Na verdade, o banco compra e a empresa de leasing é que faz esse trâmite aí. Ou a empresa de leasing realmente compra o avião, que também é uma boa parcela, e repassa para as companhias aéreas. Super normal, tá? Esses valores que vocês estão vendo aí são umas médias no mercado. Como eu falei, tem várias variantes aí. Mas olha um A350, ele custa mais de $1 milhão por mês. Que são aeronaves novinhas, né? Então, 5 milhões só para manter, isso só para alugar. Não tô nem falando de combustível, de tripulação, não sei o que, que sai muito mais caro, né? E a gente já vai chegar num ponto bastante interessante. Por exemplo, um Embraer E2, ele custa na média de $280 mil. Isso dá quase R$1,5 milhão por mês. Pode ser, como eu falei, dependendo do acordo, seja mais barato, 240, 230, assim. Mas não vai ser muito mais barato não, porque o E2 é uma aeronave nova, certo? Vamos falar, por exemplo, de um 767-300, você pode conseguir ali a partir de $90 mil. Ou seja, é muito mais barato, é 3 vezes mais barato para você voar um 767. Você tem noção disso? Tudo bem, o 767 gasta mais combustível e tal, mas a rentabilidade, dependendo do que você for fazer com ele, pode ser maior. Vamos falar de números então, suposições, tá? Não estou falando que a cada companhia paga exatamente nisso, mas usando esses números aí e tal, só pra gente ter mais ou menos uma noção. Eu vou repetir assim para que fique bem claro, vou até colocar uma legenda. Não é que a Gol pague isso, tá? Ah, agora eu entendi! Mesmo com o balanço, é difícil a gente ter certeza quais são os valores, mas a Gol deve pagar ali em torno ali de R$157 milhões de aluguel, tá? Em torno. Tem aí mais ou menos os valores por tipo de aeronave. Como eu falei, suposição, tá? Digamos que a Gol começou agora e vai
e vai alugar esses aviões. É mais ou menos isso. E olha a Azul. A Azul freta todos os aviões, sem contar a Azul Conecta aí, né? 247 milhões de reais. É muito mais do que a Gol, por exemplo, só para você ter uma noção. Mesmo com o balanço, os números assim são suposições. Mas assim, aí tá o problema. Ela tem 2 a 350 e ela deve pagar ali uns 10 a 11 milhões de reais por mês. Aí você tem que fazer a conta. Quanto custa uma passagem, o ticket médio do voo para Paris lá, porque ele tá nessa rota aí. Gente, 11 milhões de reais. É mais ou menos isso, tá? Pode ser que tenha algum acordo ali para pagar 9,5, 10, mas não vai fugir muito disso. Aí o que acontece? Vamos para a Latam. Eu refiz as contas 1000 vezes, eu posso estar errado, mas eu refiz as contas mil vezes. Eu cheguei num valor aproximado de 127 milhões de reais. A Latam, 133 aviões, eu vou descontar aqueles Cessna Caravan lá, 170. Ah, beleza, a Azul tem 40 aviões a mais, ou seja, ela paga muito mais do que a Latam e não tem muito mais aviões. É muito dinheiro que a Azul paga em leasing, mas ela paga porque ela precisa disso. Como eu falei do leasing, que vai variar de acordo com a idade do avião, toda aquela coisa que eu já falei aqui no vídeo. Eu tô repetindo porque tem gente que vai falar: mas esses números não batem. Estimativas. A Latam tem o seguinte problema agora: renovação de frota. Ela vai ter que alugar um avião. Por quê? Os aviões comprados, eles são os mais antigos, tá? Eu vi muito ali na ANAC avião de 2000, 99, até 2008. A Latam tem alguns aviões comprados. Mas agora sim faz uma grande diferença ter aviões próprios. Eu estou usando o Latam Brasil, tá? Porque, por exemplo, eu tentei fazer as contas com o balanço e o balanço é do grupo Latam, né? Aí envolve Chile, envolve outras variáveis aí, variantes, sei lá como é que fala a palavra correta aí. Ou seja, se a Latam realmente Brasil paga ali só 127 milhões ao mês de aluguel, ela tá fazendo muito dinheiro. Vale lembrar que Latam e Gol tiveram lucro líquido nesse primeiro trimestre e a Azul teve, eu fiz um vídeo acho que ontem ou antes de ontem, né? Ela teve um prejuízo enorme. Resta saber, se é que nós vamos saber exatamente ali os números, né? Se esses arrendamentos da Azul são realmente muito mais caros, se ela está pagando muito mais do que a Latam, porque daí, vamos falar assim, o problema, né, tá muito bem explícito, né? Arrendamento de aluguel, arrendamento de aviões, mas precisa alugar os aviões. Você não tem avião para voar. O que me assustou foi o preço dos Embraer 2, eles são muito caros. Estimativa ali, ó, de 67 milhões de reais para 48 aeronaves Embraer 2 que a Azul voa. Ou seja, é muito caro, é muito caro. Se você for comparar com os mesmos 48 Airbus A320neo, 84 milhões. Ah, beleza, custa mais caro, mas leva muito mais gente, né? Tem 3.3, o Embraer são 2.2, é muito menos pessoas voando no Embraer. Ah, beleza, ele opera rotas regionais. Mas aí, né? Será que esse é o problema da Azul, a frota? Que já veio falando, ó, fora os destinos, para ter esse prejuízo grande? Mais interessante, né? Ou seja, Gol não tem avião próprio, Azul não tem avião próprio, Azul Conecta nem conta, vamos falar assim. E Latam tem 20% da frota própria. E Voo e Pass também não tem avião próprio. É a nova tendência do mercado, claro que esse dólar é muito alto e comprar aviões acho que não é uma boa escolha para as companhias aéreas. Mas se você gostou desse vídeo, você pode deixar um like, você pode fazer um pix de R$1, R$2 para me ajudar aqui, aquela coisa maravilhosa. E claro, se você gostou, eu vou fazer também dos cargueiros, para a gente saber quem são os donos de alguns aviões cargueiros aqui do Brasil, das principais companhias, aquela coisa toda. Falei demais, né? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!